Alexandre de Moraes, e antes dele Barroso, e antes dele Gilmar Mendes, todos esses caras foram treinados a fazerem o que estão fazendo pelo governo dos Estados Unidos. Porque quando a gente adquiriu o pacote especial Donald Trump, nós também ganhamos a promoção de luta contra a censura, que é exatamente o que o Marco Rubio está fazendo. Vejam o anúncio dele de ontem no X. Ao longo da última década, americanos foram difamados, demitidos, processados e até presos simplesmente por expressarem as suas opiniões. Isso termina hoje. Estou anunciando o encerramento do Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras do Departamento de Estado, anteriormente conhecido como Global Engagement Center, que custeava aos contribuintes mais de 50 milhões de dólares por ano. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do termo pagador de impostos, porque ninguém contribui voluntariamente. Contribuir é o que você quer fazer, né? Então, pagar impostos é o que você tem que fazer. Então, custava aos pagadores de impostos americanos mais de 50 milhões de dólares por ano e ativamente silenciava e censurava as vozes dos americanos que deveria servir. E ele disse isso citando um post do Mike Benz, tratando sobre o mesmo assunto em que o Benz afirmou que o Departamento de Estado estava demitindo todos os 30 funcionários desse centro, além de eliminar outros 50 cargos, acabando com o financiamento anual de 65 milhões de dólares, ou seja, algo como, sei lá, 300 milhões de reais, talvez um pouco mais, que tinha essa iniciativa. Se você está se perguntando de que forma isso influencia o combate ao complexo industrial da censura, entenda o seguinte: durante os anos fiscais de 2001 e 2023, ambos sob o governo Biden, esse Global Engagement Center, que é o antigo nome do eliminado agora Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras do Departamento de Estado, financiou o think tank que dirige quem? Justamente o Digital Forensic Research Lab. Aliás, essas são informações públicas, tá? E são, inclusive, objeto de uma carta enviada pelos deputados Roger Williams, então presidente do Comitê de Pequenos Negócios, e Beth Van Dune, então presidente do Subcomitê de Fiscalização, Investigação e Regulações da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, ao James P. Rubin, que era o enviado especial e coordenador do Global Engagement Center. Então, o fato é que, eu estou falando muitos nomes, né? Mas esse Global Engagement Center, essa instituição que foi fechada pelo Marco Rubio nessa semana, financiou esse Digital Forensic Research Lab. E eu não sei se você está, eu estou falando, como eu disse, estou falando muitos nomes, né? Global Engagement Center, Digital Forensic Research Lab, mas esse nome talvez soe familiar para você. E deveria ser, porque esse Digital Forensic Research Lab estabeleceu diversas parcerias com um determinado órgão brasileiro. Vocês adivinham qual foi o órgão brasileiro que tinha parceria com o Digital Research Lab, Forensic Research Lab? Foi o TSE. Eu vou dar só alguns exemplos dessa parceria. Colaboração para captação de servidores da Justiça Eleitoral, quando em 2020, o DFR Lab, por meio da pesquisadora Luísa Bandeira, ministrou um workshop para servidores do TSE e do TSE e dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, sobre técnicas de identificação de desinformação, análise de redes coordenadas e uso de ferramentas de inteligência de código aberto para investigação de comportamentos inautênticos na web. Caça de robôs. A parceria no programa foi outra parceria no programa de enfrentamento à desinformação, na medida em que foi o DFR Lab, foi uma das instituições parceiras do TSE, com foco nas eleições de 2020 já, cujo objetivo era mitigar os efeitos negativos da desinformação sobre a imagem e credibilidade da justiça eleitoral. Outra,
as pesquisas sobre deepfakes nas eleições municipais de 2024, quando, em parceria com a NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse DFR Lab conduziu estudos sobre o uso de inteligência artificial e a proliferação de deepfakes durante o período pré-campanha das eleições municipais de 2024. O objetivo dessa pesquisa era desenvolver metodologias para identificar e combater os conteúdos manipulados digitalmente. Então entendam, esse centro que o Marco Rubio encerrou agora, que era o antigo GEC, né, GEC, Global Engagement Center, estava envolvido até o talo com o TSE e com toda a teoria de combate à desinformação, leia-se censura, no Brasil. Eu me surpreendo com quantas pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show ainda não entenderam. Alexandre de Moraes, e antes dele Barroso, e antes dele Gilmar Mendes, todos esses caras foram treinados a fazerem o que estão fazendo pelo governo dos Estados Unidos. Com dinheiro do governo dos Estados Unidos. Esse programa internacional de censura nasceu de um financiamento de dentro do chamado Deep State, Estado profundo dos Estados Unidos. E foi isso que chegou ao Brasil. Foi isso que provocou o cancelamento do meu passaporte. Foi isso que promoveu e tornou o Alexandre de Moraes essa figura superpoderosa no Brasil que conseguiu censurar até mesmo a Folha de São Paulo. E foi isso, veio daqui. E este órgão que financiava esse tipo de coisa, graças ao Trump e ao Marco Rubio, foi fechado. Acabou. Lembrem-se, eu comecei a falar, assim que o Trump foi eleito, que a onda na qual o Alexandre de Moraes tinha surfado estava acabando. E a onda autoritária, a sanha autoritária de censura, está se dissipando. A onda está se dissipando. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.